dia, agronegócio! Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube, também pelo site Notícias Agrícolas. Nossas primeiras notícias da manhã de hoje. Vamos trazer também o andamento dos preços nas bolsas internacionais. Agora são 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. E quem nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas é a Letícia Guimarães, já a postos ali para receber os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas. E temos também, não se esqueça, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminou o Bom Dia Agronegócio, vai para as redes sociais seguir a Cochupé, @cooperativa Cochupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Olha só, eu sempre falo isso, né? Os canais de comunicação estão abertos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, fale conosco, mande as suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas. A gente quer te ouvir, quer saber aquilo que você quer saber, tá? Para a gente ir te respondendo por aqui. Hoje vamos falar de petróleo, vamos falar de arroz, vamos falar de feijão, vamos falar de suinocultura independente, além dos nossos mercados já mais frequentemente comentados aqui. Então, soja, milho, café, boi, clima, açúcar. E vamos falar também sobre as questões geopolíticas que tem problema aí acontecendo. O Vladimir Putin e o Alberto Fernandes se encontraram, não sabiam que os primeiros minutos ali já estavam de microfone aberto. O senhor Alberto Fernandes falou mal dos Estados Unidos, falou mal do FMI, e aí ficou feio, né? Mas acontece, né? O Biden outro dia também já xingou um jornalista ali de idiota e falou palavrão, né? Então, vou dizer para vocês que tá complicado aí para os nossos políticos. As tensões geopolíticas são realmente bastante fortes agora, né? E não só as geopolíticas. Mas, enfim, senhoras e senhores, vamos falar daquilo que nos interessa. Vamos começar direto com um giro ali pelos preços, tá? Bolsas internacionais. Primeiro, Bolsa de Chicago. A soja sobe, volta a subir hoje, 0,5% de alta. O primeiro contrato tem 15 dólares e 52. O milho, 6 dólares e 19, sobe 0,3%. O trigo tem alta de 0,6%, 7 dólares e 56 por bushel. O café, agora a Bolsa de Nova York, o café opera em queda, 0,5% de baixa, 2 dólares e 42 mais 80. Veja que belo preço. O açúcar sobe mais de 1%, 18 mais 19 por libra-peso, retoma o patamar dos 18 por libra-peso o açúcar. O algodão sobe 0,2%, um ganho um pouco mais tímido, 1 dólar e 27 mais 87 por libra. O petróleo é o destaque desta sexta-feira, já desde ontem, tá? O petróleo WTI sobe 1,73% para valer 91 dólares e 83 por barril, tá? O WTI. O Brent já está lá longe, está com 92 dólares e 56 e tem uma alta de 1,6%, tá? Então, hoje é dia de olharmos para o petróleo. É o petróleo que, num movimento importante, que já já a gente vai comentar por que isso está acontecendo, mas sabemos que a tendência, né, o viés para o petróleo é positivo, então temos aí esse movimento de alta, né? Já esperado e que pode, inclusive, chegar a patamares mais elevados. Os especialistas acreditam que o petróleo vai buscar os 100 dólares por barril. Já já a gente detalha esse mercado. Mas, de qualquer forma, temos aí essa movimentação toda. Vamos terminar aqui o nosso giro pelas commodities. O gás natural volta a subir, tem 0,5% de alta agora. O ouro sobe 0,4%, a prata 0,8% e o cobre 0,1%. Derivados de soja na Bolsa de Chicago, nós temos alta de 0,9% para o óleo de soja, bastante natural que isso aconteça, dadas as altas do petróleo de mais de 1%, e o farelo de soja sobe 0,3% nessa manhã de sexta-feira na Bolsa de Chicago. Estou até dando um refresh aqui na página para ver se não perdi nenhuma mudança importante nesse movimento dos preços. Hoje me parece ser um dia bastante interessante aí, né, de preços, e a gente vai ter que olhar para tudo isso. Olha só, a gente já começa com perguntas bem importantes, como a do José Henrique, por exemplo. Bom dia, alguma atualização sobre os defensivos, frisando os produtos críticos e a logística de produtos importados? José Henrique, a gente vai falar sobre isso num instantinho.
tá? Continue conosco por aí que a gente vai chegar nesse mercado dos defensivos, dos químicos de uma forma geral. Vamos falar dos fertilizantes também, porque tudo isso vai continuar puxando forte os custos de produção para a próxima safra, tá? Não só os defensivos e os fertilizantes, mas macronutrientes, as sementes estão subindo, o diesel está alto, então todos os componentes dos custos de produção estão altos, tá? Deixa eu separar aqui, eu vou começar com essas informações, então, como eu avisei, do mercado de petróleo, porque ontem os preços do petróleo nos Estados Unidos fecharam acima dos $90 pela primeira vez desde 2014. Segundo a agência de notícias Reuters, os preços do petróleo dispararam no final do dia de ontem e continuam o seu movimento de avanço hoje, elevando a referência dos Estados Unidos para mais de $90 por barril desde a primeira vez em 8 anos, né? Praticamente 8 anos. Devido a contínuas preocupações com a oferta, enquanto o clima frio se espalha pelos Estados Unidos. Eles devem começar o verão, o inverno, né? Ou estão no inverno e realmente as condições estão de frio intenso por lá, e isso demanda mais energia, né? De uma forma geral, para os aquecedores e tal. Então, vai puxar todas as matrizes energéticas, essa alta do petróleo, essa demanda mais forte, e uma oferta que é ajustada. A gente fala aqui do WTI, né, que é o West Texas Intermediate. Essa é a sigla traduzida aí do petróleo WTI. Mas, claro que o Brent, que é referência para o quadro global de oferta e demanda, vai acompanhar esse movimento, porque a demanda por petróleo ela é alta, mundialmente falando, e a oferta está ajustada. Então, por conta disso, é que nós vemos os preços testarem esses patamares tão elevados. Então, ontem, o Brent fechou com $91,11 por barril e o WTI fechou com $90,27. Hoje nós temos já $92 mais para o Brent e 91 mais para o WTI. Né? Analistas atribuíram a alta tardia a preocupações crescentes de que o tempo frio prolongado pode afetar a produção no Texas, que é o maior estado produtor dos Estados Unidos, exacerbando o aperto nos mercados mundiais de petróleo. Mais de 200 mil pessoas ficaram sem energia nos Estados Unidos até agora por conta do frio. E lembranças da tempestade Aida, há um ano, que derrubou a energia de milhões de texanos, permanecem à frente. Vocês se lembram da tempestade /furacão Aida, que provocou estragos muito severos, que demorou meses, né, para serem... os estragos demoraram meses para serem recompostos, porque foi realmente bastante severo. E pegou muito em cheio as produções de energia nos Estados Unidos e causou problemas de logísticas, inclusive ali na região do Golfo, para o escoamento dos grãos e demais produtos agrícolas. Foi um salseiro. E tudo isso fez com que os preços não só do petróleo, mas, como eu falei, de diversas matrizes energéticas subisse. Então, essa memória ainda está muito fresca ali para os participantes do mercado do petróleo, e há esse fundamento, portanto, incluso nessa análise toda. Então, estamos de olho nessa situação. O que disse o diretor de futuros de energia em Mizuho é uma histeria ou uma espécie de medo. Na última hora, a conversa começou a conduzir o petróleo para alta. Então, foi uma alta, como a Reuters classificou aqui, tardia, né? Começou no final do dia de ontem e que hoje dá sequência a este movimento. Outro comentário importante numa espécie de resumo da Agrinvest Commodities pelo aplicativo ou pelo portal da Agrinvest, inteligência.agrinvest.agr.br. Se você não acompanha, acompanhe. Bolsas americanas se recuperando no sell-off da véspera. Petróleo acima dos $91 por barril. Ouro perto dos $1.810 a onça Troy. O que o Federal Reserve fará com tantas fontes de pressão de custos? Tudo isso vai elevar os custos, né? Mercado de trabalho americano continua disfuncional. Hoje temos os números do payroll, que é muito importante para o mercado financeiro global, mas principalmente para o mercado financeiro norte-americano, trazer aí uma sugestão, uma direção de para onde estão indo as suas cotações, os seus direcionamentos, a política monetária pode ser influenciada. Então, tem uma série de desdobramentos depois do payroll, né? Na semana, nós tivemos aí
uma liderança no movimento de queda por parte do milho e do trigo, que hoje também voltam a subir na Bolsa de Chicago. Então, é um dia de recuperação para os grãos, que ontem recuaram expressivamente. A soja até começou o dia devolvendo bastante, mas terminou o dia bem próximo da estabilidade. A gente vai comentar sobre isso também, tá? Olha só, a soja e o algodão têm subido mais que o milho e o trigo de primavera. Clima mais seco para a Argentina para os próximos 10 dias, sustentando o farelo. Vamos falar sobre a Argentina, porque neste domingo começa o Crop Tour da Laboro com o Notícias Agrícolas. A gente vai te dar todas as informações, como é que você vai acompanhar este Crop Tour, tá? O NOAA, que é o Departamento Oficial de Clima dos Estados Unidos, na espécie do nosso INMET, o NOAA continua projetando uma redução de chuvas para o sul da América do Sul para fevereiro e março. Como é que vai ficar a safrinha de milho? Pelo amor de Deus, hein? A Índia quer pagar com rúpias o KCl da Bielorrússia e outros fertilizantes da Rússia. Será que vai dar certo? Aí o Eduardo Vanin faz um questionamento. Será que eles aceitam reais também? A gente está precisando, né? Principalmente de KCl. O CEO da Corteva acredita em um aumento da área de soja e redução da área de milho. Demos essa notícia aqui ontem, podemos comentar sobre ela também. Ele comentou da maior demanda por soja. Então, quer dizer que pode ser que os produtores americanos estejam, de fato, olhando um pouco mais para a área de milho. Não se esqueça, neste mês nós temos o Outlook Forum do USDA, que acontece todo fevereiro, e em março a gente tem o Prospective Plantings, que é aquele relatório do USDA, que traz as intenções de plantio colhidas junto do produtor americano. Então, eles trazem uma realidade muito mais próxima do que pode se desenhar para a safra 2022-23. E olhar para essas perspectivas de safra para os Estados Unidos começa a ganhar mais espaço nas análises, começa a ganhar uma necessidade de monitoramento mais de perto, tá? E eu já vou te explicar por quê. Bom, falamos então do petróleo. Eu quero, antes da gente trazer o mercado de commodities agrícolas, eu queria que a Letícia dividisse conosco a informação sobre a suinocultura independente. Todas as quintas-feiras, a Letícia, que nos acompanha, nossa especialista em proteínas animais, ela traz um giro da suinocultura independente, né? A gente tem ali a movimentação dos integrados diariamente, mas a suinocultura independente tem um movimento um pouquinho distinto, mas que ainda assim vai acompanhando esse momento difícil da suinocultura brasileira. Esse é um trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas. Então, como sai no final do dia, eu já vou dividir com vocês por aqui, daí vocês já conseguem ter a visão disso que eu vou falar agora. Olha só a manchete da Letícia. Suinocultura independente, mesmo com a virada do mês, preços seguem em retração, com exceção de Minas Gerais. Pessoal, a gente está vendo ainda um momento muito, muito difícil para os granjeiros, não só para os suinocultores, mas para os granjeiros de uma forma geral, para os pecuaristas, vendo as suas margens ficarem muito estranguladas diante dos altos custos de produção. Os preços do farelo de soja estão em níveis historicamente altos. A gente está falando de 2.700 a 2.800 mais por tonelada, tá? 2.700 a 2.800 reais por tonelada. Os preços do milho estão ainda bastante firmes, passaram por uma correção recente, principalmente na B3, mas a gente ainda vê um mercado firme de milho, né? A exportação está pagando bem, mas a demanda interna paga melhor, né? Então, nós temos essa disputa que acontece para a soja, também acontece para o milho, claro que com menos intensidade, mas acontece. Então, os preços do milho seguem firmes, os preços do farelo de soja nem se fala, e há um momento muito difícil, portanto, para a produção de proteínas animais no Brasil. E não se estende, e não se limita só ao Brasil. Em outros países, as margens da produção de proteínas também está bastante comprometida. Parte disso se deve a um consumo mais retraído, de fato, né? A inflação, que, como eu sempre falo, não é uma condição específica do Brasil, ela corrói o poder de compra do consumidor, né? Então, isso faz com que as proteínas animais, que são um produto de maior valor agregado e, naturalmente, de peso maior ali para o consumo, né, do cliente final,
ele vai ter esse peso. E a gente vê isso acontecer. Na China, por exemplo, o consumo de carne suína, que é a carne mais consumida do país, está menor. E o suinocultor está num momento muito difícil. Aqui no Brasil, além da nossa demanda interna estar mais contida, nós estamos com dificuldades nas exportações. Elas diminuíram o desempenho, já não desempenham tão bem como há alguns meses, e isso faz com que nós tenhamos essa preocupação, portanto, maior com a formação de preços e os prejuízos que são acumulados semana a semana pelos suinocultores do país todo, que é uma situação semelhante ao que se observa na China, tá? Então, atenção. Olha só, a Letícia também nos pontua que a exceção é Minas Gerais. Veja só, aqui ó, no mercado mineiro houve um aumento dos preços com o quilo do suíno vivo, né, saindo de R$ 5,20 para R$ 5,40, segundo a Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais. O encerramento do mês de janeiro retirou os compradores da sua inércia e eles vieram para o mercado como era de se esperar, com o início de fevereiro. Segundo o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da Asceng, a presença mais ativa dos compradores deu mais dinamismo às vendas do que o que encerra o viés de baixa que existia até então. Alinhado com os fundamentos psicológicos do mercado, que são poderosos, entramos em uma nova tendência. Isso é importante. Os outros estados ainda estão nessa inércia, como a Letícia colocou, mas Minas Gerais já vê uma tendência, o que é melhor do que uma alta pontual, uma tendência de ganho. Então, uma tendência dessa continuidade de avanço nos preços do animal vivo, foi aí um aumento de 20 centavos por quilo, tá? Para você checar essa notícia, talvez ela já não esteja mais em destaque na nossa página inicial, mas o caminho é muito simples. Lá no nosso menu, notícias, granjeiros, toda quinta-feira essa informação está disponível para você, tá certo? Informação de qualidade, como eu falei, é uma informação exclusiva do Notícias Agrícolas, tá? Então, suinocultura independente no ar para você. Outra informação importante que eu quero dividir com vocês para que a gente possa começar a falar sobre os mercados. Vou pedir para a Letícia colocar no ar a informação sobre o arroz em Alegrete, no Rio Grande do Sul, que é uma das principais regiões produtoras de arroz do Brasil, se não a maior, tá, região produtora. Muito me perguntam sobre o arroz aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. O mercado de arroz está num momento de preços firmes. O mercado gaúcho está vendo algo entre R$ 65 e R$ 78 por saca, segundo nos informou Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. E veja só o que nós temos de manchete quando a gente fala de Alegrete. Alegrete, no Rio Grande do Sul, já perdeu 10% do arroz pela falta de irrigação e pode ter quebra ainda maior por deficiência no enchimento dos grãos. Isso não se deu só para o arroz, mas para a soja também, os açudes, né, e as estruturas que armazenam a água para a chegada da água para irrigar as lavouras foram duramente comprometidas pela estiagem, pelo calor intenso. Essa semana foi mais uma semana de temperaturas acima dos 40 graus Celsius, e isso secou o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente fala muito sobre a soja, fala muito sobre o milho, mas o arroz é uma das culturas que mais sofreu no Rio Grande do Sul com essa falta de chuvas, tá? Essa informação já está na tua tela. Então, também já está disponível para você por aqui. O caminho é simples, menu, vídeos, grãos, vai achar essa entrevista da presidente, né? A presidente eu vou abrir aqui, da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Eu não lembrava se era dos risicultores ou dos arrozeiros. Da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Falta de chuvas retirou reservas de água utilizadas para irrigação, como eu acabei de levar, o que levou ao abandono de algumas lavouras. Além disso, temperaturas elevadas no momento do enchimento dos grãos prejudicou as plantas e deve resultar em mais perdas com o decorrer da colheita, tá? Então, é muito triste a situação do arroz. As fotos são nítidas do que se deu para os campos de arroz no Rio Grande do Sul. A entrevista foi feita pelo Guilherme Dorigatti, que faz aí o nosso giro pelas safras, né, no Brasil. E ele conversou, então, com a Fátima Marquesan, que é a presidente, como eu falei, da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Essa informação também já está disponível para você por aqui.
Volto a dizer, o mercado tem preços firmes agora, dada essa diminuição e essa preocupação com a oferta, a demanda está bastante presente, o arroz e o feijão compõem ali a base da alimentação do brasileiro, então nós vemos essa condição. Essa situação que passa o arroz no Rio Grande do Sul não era vista em mais de 50 anos, tá? Segundo a própria Fátima. Então, é muito triste de ver, as fotos são realmente bastante sérias. Como eu falei, a Alegrete tem uma produção aí, é um polo produtor extremamente importante para o arroz brasileiro, e a gente vê esse quadro, portanto. Então, preços firmes, dificuldade na irrigação, produtividade menor, quebra de safra bastante intensa. Mercado do feijão é outro mercado importante que nós temos aqui que contabilizar. Quando a gente falou do Paraná como um dos estados que tinha ali uma condição mais severa de quebras, né, por conta da estiagem, por conta das adversidades climáticas, a gente fala mais en passant pelo feijão, né? Mas as perdas são muito agressivas também para a produção de feijão, o que também ajuda a manter os preços firmes para o preto, para o carioca, né? O produtor brasileiro tem diversificado bastante a sua produção de feijões, e o Paraná, como um dos principais estados produtores, trouxe esse balanço, e é realmente muito sério, né? Quando a gente olha para a produção de feijão, a gente tem essa dificuldade bastante séria, né? Os custos para a próxima safra serão altos, então o produtor está olhando para isso também, e os preços estão firmes diante dessa oferta, que é menor e tende a ser ainda menor, dadas as perdas que vão se acumulando. Minas Gerais teve problemas na safra e o estado de São Paulo também. Então, perceba que há uma dificuldade grande aí quando a gente fala da nossa safra de grãos de 2021-22 de uma forma geral. Então, todos os olhos agora estão voltados para as nossas culturas de inverno, principalmente para a nossa segunda safra de milho e para a nossa safra de trigo, já que o trigo tem um potencial aí importante de preços para esse ano, tá? Então, passando por esses mercados, né? Eu não costumo falar muito sobre eles muito detalhadamente no Bom Dia Agro, dada a demanda por outros mercados, mas são mercados igualmente importantes e que eu quero trazer mais vezes aqui para vocês, porque eu sei que nos acompanham muitos produtores de arroz, muitos produtores de feijão, e a gente está aqui de olho em tudo isso, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui antes da gente chegar nas commodities, né? Hoje falei bastante dos mercados fora de bolsa aqui no início do Bom Dia Agro, e aí vou passar aqui pelos nossos comentários para a gente ver se está deixando de responder alguma coisa. Haroldo Santiago, pelo YouTube, salve, salve, pessoas do agro. Aqui em Águas da Prata, São Paulo, chuva 8 dias ininterruptos. Seja bem-vindo ao nosso clube. Aqui em Valinhos a situação é a mesma, Campinas, Vinhedo, toda essa região metropolitana de Campinas passando por uma situação semelhante, viu, Haroldo? O Sidney, oi Carla, bom dia, Sidney, tudo bem? Bom final de semana por aí, obrigada, para ti também. O Vitor Hoff de Palmas, governador Celso Ramos em Santa Catarina, bom dia, Vitor. Marcos Juliana, bom dia. Aqui em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, tivemos a última chuva significativa em 20 de dezembro. Pelo amor de Deus, são quase 60 dias sem chuvas, com 31 milímetros. Durante a última noite, a chuva veio, mas com volume muito pequeno para amenizar a seca histórica, 13 milímetros. Não dá para fazer nada com isso, né, Marcos? E com um calor tão intenso, essa chuva nem fica, né? Ela chega e vai embora. Bateu no solo quente e evapora e tchau, tchau. O pessoal da Coamo Alimentos de Exportação, bom dia, pessoal. Neguinho 2021, bom dia, sou Gilson Dias de Paloma, no Paraguai. Aqui, graças a Deus, começou a chover, mas não adianta mais para a safra de verão. Temos como uma média de 30 sacas por alqueires. Por alqueire. Pessoal, quando a gente fala de Paraguai, as perdas por lá da soja foram de mais de 50% da safra, né? Acho que quando a gente olha para a proporção, né, na América do Sul, o país que mais sofreu certamente foi o Paraguai, né? A gente vai falar sobre a Argentina na sequência, mas o Paraguai tem uma condição muito, muito severa. Conversando com analistas paraguaios, eles reportam de forma muito detalhada que, de fato, eles não veem, né, uma condição ali de semelhante a essa na história da sojicultura paraguaia, né, que não é ali uma história muito longa ainda, né, é um país que
ainda tem uma produção tímida, tem potencial para ter uma safra maior, mas o potencial inicial era de 10 milhões de toneladas, de 9,5 a 10 milhões de toneladas, a depender da consultoria, enfim. Mas a gente tinha um potencial bom e a gente, se colher 5 milhões de toneladas, tá bom, né? Se colhermos 5 milhões de toneladas. Então, é muito séria essa situação e é por isso que eu vou pedir para a Letícia colocar a notícia da soja na Argentina, porque ontem a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe um novo corte para a safra de soja, para 42 milhões de toneladas, tá? A produção de soja da Argentina caiu de 40, a estimativa da produção caiu de 44 para 42 milhões, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, e é uma condição bastante severa, né? E nós temos ali uma perda expressiva que pode se acentuar. Os próximos dias serão de tempo seco e quente para a Argentina, para regiões importantes de produção. E parte desses cortes, que são agressivos, na última estimativa da Bolsa de Rosário, houve um corte ali de 5 milhões de toneladas, esse é de 2. A Bolsa de Rosário cortou de 45 para 40 milhões de toneladas a produção de soja na Argentina. Não se dá só pela questão climática, né? Mas diante de uma área bem menor dedicada à soja em relação a anos anteriores, nós estamos falando da menor área cultivada com soja em 15, 16 anos na Argentina, isso fez com que a produção já viesse menor. Aí teve toda essa condição completamente adversa de clima, né? Completamente desfavorável, e fez com que isso acontecesse. Porém, as chuvas dos últimos dias trouxeram uma recuperação das lavouras em alguns pontos do país. Isso vale para soja, isso vale para milho. Mas ainda assim, nós estamos falando de uma condição crítica. E a falta de umidade, inclusive, ela impediu que mesmo essa menor projeção de área fosse completamente semeada. Olha só o informe da Bolsa de Cereais de ontem. A falta de umidade superficial nos dois extremos da área agrícola impediu a realização dos planos iniciais de plantio, deixando um total de 200 mil hectares fora do ciclo atual. Relatório semanal da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, tá? Além disso, como resultado das altas temperaturas e das reservas de água apertadas nos núcleos durante o período crítico, a produtividade potencial pode cair até 30%. Isso a Bolsa de Cereais de Buenos Aires já tinha pontuado na semana passada, tá? Mas aí essa semana trouxe esse corte de 2 milhões. Lê, troca pra gente, por favor, e agora nos apresente, por favor, a notícia sobre o milho lá na Argentina, né? Como eu falei, não sofre só soja, não sofre só milho, não sofre só feijão e arroz. Não, sofrem todos os grãos na safra 2021-22. Então, quando a gente fala de milho na Argentina, o milho sofreu mais que a soja. É plantado mais cedo, o calor já vinha acontecendo, a resistência da planta de milho é menor do que a planta de soja e, por conta disso, nós tivemos, portanto, o milho sofrendo mais do que a soja na Argentina. Mas as chuvas dos últimos dias, segundo pôde apurar o Guilherme Dorigatti, junto também da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, provocou aí uma melhora na qualidade de parte das lavouras de milho na Argentina, tá? Olha só, segundo o informe semanal, nos últimos 7 dias, a semeadura do milho destinado ao grão comercial concentrou-se nas regiões norte do país. Os avanços ocorrem nas praças que recuperaram a umidade durante o final de janeiro e os primeiros dias de fevereiro. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou o seu informe, trazendo novas perspectivas para a safra de milho, e os dados levantados apontam que 99,1% dos 7,3 milhões de hectares projetados já foram semeados no país. Então tem um finzinho, né? Uma nesga ainda de área para ser cultivada com milho. Por que o plantio ainda não está concluído? Porque, senhoras e senhores, não tem chuva para isso, não tem umidade para colher uma semente sequer, tá? Nós estamos falando de 28% das lavouras de milho em condições ruins, muito ruins, 28% em condições excelentes, 44% em condições regulares. Na semana anterior, nós tínhamos 32% das lavouras de milho em condições
boas ou excelentes, passamos para 28%, e 40% em condições regulares, passamos a 44%, tá? Então, atenção, porque a Argentina ainda vai nos reservar muitas surpresas. Por que a gente fala tanto sobre a Argentina, Carla Mendes? Porque vai começar o Crop Tour da Laboro, do Grupo Laboro com o Notícias Agrícolas neste domingo. Daniel Olive vai para lá, nosso diretor, com o Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, para conferir em loco o que aconteceu com a safra argentina. Por que para a Argentina, né? Por que a gente vai para lá conferir essas informações em loco? É o terceiro maior produtor global de soja, fica apenas atrás dos Estados Unidos, do Brasil, que é o maior dos Estados Unidos, que vem na sequência, aí temos a Argentina, e é o segundo maior produtor aqui da América do Sul, de onde saem deste continente mais de 50% da oferta global de soja. A Argentina é a maior produtora exportadora global de farelo e de óleo de soja. Por isso que nos últimos dias o farelo tem subido tão forte. Essa semana chegou a registrar uma sessão com 4% de alta, porque vai faltar soja, a soja vai ser escassa para ser processada e atender uma demanda por farelo que é forte, mas de óleos vegetais que é ainda mais forte. Então, o que acontece na Argentina tem um peso direto no complexo soja global. Então, não dá para desviar os olhos disso. E isso, inclusive, é componente para o movimento de alta que puxou as cotações em Chicago para cerca de $15. E vamos agora falar sobre o mercado da soja, portanto. E quando eu falo, ó, a Letícia está até dividindo com vocês a página do Crop Tour da Argentina. A partir de domingo, essa página vai ter informações diárias, né, com fotos, vídeos, entrevistas, e um diário que o seu Ginaldo sempre nos passa daquilo que ele está observando por lá. Então, você vai ver que a gente tem toda essa explicação que eu dei sobre a Argentina agora na sequência, tem o roteiro que será feito pelo Crop Tour, e aí a gente vai ver as informações em loco e vai poder entender a fundo o que está acontecendo por lá, tá? Isso nos puxa o gancho para tratar do mercado de soja, que, como eu falei, volta a subir na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. A gente está falando do março com $15,52 por bushel, o maio $15,55, o julho $15,50, o agosto $15,12. São os preços máximos aí em 7 meses na Bolsa de Chicago. Inclusive, a Letícia também tem essa notícia para dividir com vocês. O que acontece? Hoje o mercado se volta aos seus fundamentos, que já são conhecidos, oferta escassa, preocupação muito severa com a América do Sul, não só com a seca, mas com o excesso de chuva na região que já está colhendo bem, como Mato Grosso, por exemplo. Isso tudo está atrasando a chegada, né? Além da perda e da quebra da safra, que deve ser de 25 a 30 milhões de toneladas na avaliação dos analistas e consultores de mercado. Há um atraso da chegada do que há de volume disponível nos nossos portos. Nós estamos falando de um embarque que se deu em janeiro de 2,5 milhões de toneladas, foi o melhor janeiro da história para embarques de soja do Brasil. A gente está falando de um line-up no Brasil para fevereiro que já cresceu para mais de 9 milhões de toneladas, segundo as projeções da ANEC. Soma-se a tudo isso filas de navios que, segundo Mário Mariano, diretor da Novo Rumo e da AgroSoia, essas filas de navios chegam a um atraso de 8 a 15 dias. Não tem soja para embarcar nesses navios. O volume disponível é muito pequeno. Mais do que isso, perdão, é disputado com a indústria nacional, que está pagando melhor que a exportação para garantir a originação e participar dos bons momentos de margens de esmagamento. Então, perceba que é o mesmo quadro que eu detalhei a semana toda. Mas é isso. A América do Sul ainda é o principal driver do mercado de soja agora, e isso vai acontecer porque, né, a gente tem todo esse quadro bastante desesperador para a oferta sul-americana. E a oferta sul-americana vinha sendo esperada com elevadas expectativas para trazer equilíbrio para a oferta global. Não vai acontecer. Eduardo Vanin nos ensinou mais uma coisa essa semana, né? Na sua entrevista, que foi excelente, inclusive ao Notícias Agrícolas, na terça ou na quarta-feira. Podemos até recuperar esse link para mandar para vocês. Nós estamos falando de perdas de uma commodity, de um produto muito difícil de serem recompostas. Porque a gente está falando de farelo de soja que quase não tem substitutos, né? Então, a demanda por farelo de soja, ela é forte, ela é presente,
E esse buraco que a América do Sul vai deixar, que se somarmos todos os países, a gente se aproxima, segundo alguns consultores, de 40 milhões de toneladas que não serão entregues ao mercado por conta da quebra, que vão pesar diretamente sobre o andamento do quadro de oferta e demanda. Então, há muitas coisas a serem consideradas a partir de agora, fora os fatores externos, dólar, mercado financeiro, as tensões geopolíticas e todo esse quadro externo que está às margens dos fundamentos, mas que tem influência total e completa sobre a formação das cotações, e a gente vai ter que monitorar, tá certo? Soma-se a tudo isso uma possibilidade não, uma realidade do deslocamento da demanda aqui da América do Sul para os Estados Unidos, o que pode, inclusive, ampliar o programa de exportação americano, hoje estimado em 55,8 milhões de toneladas, podendo chegar a pouco mais de 59 milhões, dada essa demanda que não vai ser atendida aqui na América do Sul, vai ter que ser atendida lá nos Estados Unidos. Os nossos prêmios continuam subindo por aqui, justamente porque temos essa pouca oferta e a exportação tentando levar a soja que está disputada aqui com a indústria, e aí a gente vai vendo todo esse quadro se desenhar. Esse deslocamento da demanda já está acontecendo. Os prêmios nos Estados Unidos estão subindo, mas não sobem na mesma intensidade que sobem aqui, porque o problema é aqui, não é lá, né? Então, tem toda essa situação, tá? E a gente vai acompanhar. Ainda falando sobre problemas para os produtores, o doutor Albenir Cherubini está nos acompanhando. Bom dia, Albenir. Poder público gaúcho sempre foi um obstáculo para que os produtores pudessem fazer barragens e açudes. Muitas ocorrências de incêndios nos campos da região da campanha. O Albenir fala sobre isso quando citamos ali a questão toda da irrigação que faltou para o arroz de Alegrete, para a soja de São Borja, né? Então, toda essa situação acarretou em prejuízos ainda mais severos para os produtores gaúchos, né? Como eu falei, obrigada pelo seu comentário, viu, Albenir? O Albenir é um advogado especialista em direito agrário, então ele sabe com muita competência do que está falando, tá? Então, inclusive, eu devo a vocês um conteúdo que eu produzi junto do Albenir sobre orientações do produtor pós-perda. Perdeu a lavoura, não vai dar para fazer o cumprimento dos seus contratos, vai ter que renegociar. O que ele tem que fazer, né? Como é que ele tem que proceder? A gente está acompanhando essa situação e as demandas vão nos atropelando, né? Porque são tantos acontecimentos sendo registrados neste momento que a gente acaba tendo que definir ali algumas prioridades. Mas a gente vai chegar com esse conteúdo. O Albenir trouxe orientações muito ricas ali para nós e vocês precisam estar protegidos. Precisa ter seu laudo, precisa ter o aval, precisa acionar seu seguro. Se não tem seguro, tem que pensar nisso para a próxima safra. Então, tudo isso está nesse contexto, tá bom? A gente vai te trazer esse conteúdo aí o quanto antes. Vamos passar aqui pelos nossos comentários. Não cheguei ali ainda, mas vamos, porque tem pergunta sobre milho, tem pergunta sobre soja, a gente vai chegar lá. O Tiago Barbosa nos manda bom dia, o Eliezer também, o pessoal da Safra Cor. Então, bom dia para todos vocês. O Fábio, o que esperar do milho hoje na B3? Vamos falar sobre o milho. Dona Eliana, bom dia, Agro, bom dia para você também. O Julinho, a Dona Neuza de São Paulo nos mandando bom dia. O William Varjão nos mandando bom dia. O Xandão nos mandando milhares de corações brasileiros, coisa boa. Lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Os comentários do Albenir eu já trouxe para nós aqui. A Cris também nos mandando bom dia. Alegrete, hoje 5 milímetros de chuvas. Sim, chuvas inexpressivas perto das necessidades que temos. Com certeza. 5 milímetros não dá nem para dar um olhinho de água para essas plantas, pelo amor de Deus. Kes Carpati, bom dia, amada. De Rondônia, acompanho você. Muito obrigada. Kes Carpati. Obrigada, viu, Kes? Fico feliz em saber que você nos acompanha por aqui. O seu Gelson Antônio, bom dia. O pessoal da Moxoto Agro, eu não sei. Moxoto Agro. Bom dia a todos vocês. Petrolina, Pernambuco, eu falo, a gente vai para todas as regiões do Brasil, por isso que eu gosto de dividir minhas manhãs com vocês, viu? Eu vou viajando o país todo, né? E é uma beleza. Aí, a Júlia mandou.
Amém. Vão parar de falar não do Bolsonaro? Voltou a chuva, culpa do Bolsonaro. Interessante observar esse comentário, né, Júlia? Eu mesma hoje aqui não citei o nome do presidente, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, mas queremos falar dele, podemos falar. Vamos depois aqui passar pelas notícias, vamos ver se ele já é manchete nessa sexta-feira. Eu ainda não citei o nome dele aqui hoje no Notícias Agrícolas, nem no Bom Dia Agro. Assim, o Renan está aqui nos mandando um recadinho, o pessoal que está nos acompanhando pela Twitch, onde também temos uma audiência enorme. Muito obrigada pela companhia, obrigada por estarem conosco. A gente está em todas as plataformas para que vocês sejam atendidos sempre da melhor forma. Obrigada, Renan. O que está acontecendo com a Argentina, né? Acho que é um comentário que a gente recebeu por lá, pela Twitch. É uma seca que, olha, sem precedentes. Fora todos os outros problemas políticos e econômicos de retenções, que são aquelas taxações sobre as exportações de grãos que o produtor argentino tem que enfrentar e que eu adianto para vocês, isso torna todo o planejamento comercial e de investimento, de produção especificamente, do produtor argentino diferente de qualquer outro país do mundo. Ele tem tantos obstáculos, sendo o setor que carrega o país, que é inacreditável o que o produtor argentino tem que passar, né? E é isso também que vai ser apurado lá no Crop Tour, que começa domingo, tá? O pessoal do Soja Brasil 10, bom dia. Diego Terezan, aqui no Mato Grosso, muita chuva, já tem muitas perdas na soja. O pessoal de Mato Grosso está perdendo soja por conta do excesso de chuvas, a colheita está ficando comprometida, a qualidade dos grãos, né, Diego? Muito ruim. A gente recebeu umas fotos de Nova Mutum essa semana, de grãos muito danificados pela chuva, né? Aquela soja chuvada que mofa, embolora, brota, tem fungo, é complicado, grão ardido, grão quebrado, grão avariado. Isso tudo é descontado do produtor, mas vai para as processadoras para fazer blend, hein? Não se esqueça. Então, temos que ter essa situação. A Cass, é bom ter notícias de todas as regiões do Brasil, tão produtivo e tão plural. É isso mesmo. A gente preza muito pela pluralidade aqui, viu, Cass? Obrigada pelos seus comentários tão gentis. Deixa eu ver aqui no YouTube se deixei de responder alguém. O Assis, bom dia. Assis aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E o Carlos Matias, bom dia de Toledo, no Paraná. Chovendo por aqui hoje, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, senhoras e senhores, eu quero dividir com vocês também uma informação sobre a questão do café, broca do café. Letícia, bota na tela, saudoso Marcelo Rezende, que foi um grande comunicador, era um pouco sensacionalista? Era, mas era um bom jornalista, né? E ele falava, bota na tela e bota exclusivo na tela, minha filha, que dá trabalho para fazer. Que o Marcelo Rezende esteja num bom lugar nesse momento. Bom, como diria Marcelo Rezende, exclusivo do Notícias Agrícolas, orientações para você sobre a broca do café. Vamos falar de café agora, tá? Passamos ali pelos nossos comentários, falamos de soja, falamos de milho, falamos de arroz, de feijão, de clima, e agora a situação é olhar um pouquinho para o mercado do café. Porque nós temos aí uma série de problemas para a safra 2022, é sabido. O mercado já está focando a safra 2023, porque sabe que 2022 vai ser uma safra ruim. Então, vou dividir com vocês essa informação que a Virgínia captou ontem com o pessoal da Cochupé, falando o seguinte: alerta que o momento é de prevenção na broca do café. O produtor precisa aproveitar as janelas de sol para fazer as aplicações de controle. O que o pessoal da Cochupé quer falar sobre isso? Quer dizer com isso? Como segue chovendo muito aqui no Sudeste, deu uma janelinha, vai fazer sua pulverização, porque a broca tá pegando feio, tá? O principal prejuízo da broca é a destruição parcial ou total dos grãos, que são perfurados e comidos pelas larvas do inseto, que é uma coisa horrível de se olhar, aquele monte de buraquinho. A perda de produtividade é muito séria, o dano pro pezinho de café é ruim também, e essa perda dos grãos pode acarretar, como eu falei, numa perda de produtividade muito severa, e os cafezais já estão fragilizados, tenha atenção a isso, tá? Olha só, com relação às condições do Parque Cafeeiro, o Eduardo René da Cruz, que é coordenador de desenvolvimento técnico da Cochupé,
a maior cooperativa de café do mundo. Explica que o cenário é positivo após o retorno da chuva, mas que é importante que o produtor aproveite os dias de tempo seco para fazer as aplicações nos seus cafezais. Em boa parte da área de atuação da cooperativa, choveu acima da média no mês de janeiro, o que até o momento é positivo na recuperação da planta e também para a reposição de água nos reservatórios. Isso é extremamente importante, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações hoje do café na Bolsa de Nova York. Vamos passar ali, dar uma olhadinha no café arábica. Março, 2 dólares e 42 centos, mais 15 por libra peso, uma perda de 0,7%, mesma baixa para o maio, que tem 2 dólares e 42 mais 75. O julho, 2 dólares e 42 mais 85, sobe 4%. E o setembro, 2 dólares e 41 mais 80 por libra peso, dia de volatilidade e preços em campo misto na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha no açúcar também, já que a gente está lá em Nova York, não nos custa, não é? Março, 18 centos mais 13 por libra peso, 0,8% de alta. O mercado acompanha as altas do petróleo, tá? Hoje. O maio, 17 centos mais 79 por libra, vai buscar os 18 centos pelo jeito. O julho, 17 centos mais 64, sobe 0,5%. E o outubro, 17 centos mais 72, 17 centos mais 72 por libra, uma alta de 0,5% também. Então, senhoras e senhores, como eu falei, hoje é um dia de alta generalizada para as commodities agrícolas, tá? Para a gente concluir o comentário e ir para as nossas notícias de hoje, vou pedir para a Letícia dividir conosco a questão sobre as relações Rússia e China, já que Rússia e China dizem à OTAN para parar sua expansão. Moscou apoia Pequim sobre Taiwan. São amigos de longa data, né? Best friends forever, Xi Jinping e Vladimir Putin. Essa relação já é conhecida. Olha só o que nos diz a Reuters. Rússia e China pediram nesta sexta-feira em uma declaração conjunta para a Aliança Militar Ocidental, Organização Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN e da qual a Rússia não faz parte, e interromper sua expansão enquanto Moscou disse que apoiava plenamente a posição de Pequim sobre Taiwan e se opunha à independência de Taiwan em qualquer forma. A gente viu os protestos explodirem em Taiwan no ano passado, a tensão social era enorme em Pequim e Taiwan, as relações entre Pequim e Taiwan estão bem comprometidas, aí o Vladimir Putin, que já tem pouco problema para resolver, não é verdade? É Bielorrússia, é Ucrânia, tem pouca coisa, ele quer se meter lá nessa situação. Taiwan, Pequim se meteu, falou, me oponho veementemente à independência de Taiwan da China. Mas, né, quem foi que perguntou? Aí você responde quem foi. Xi Jinping, este grande chinês que está ali. Hoje a gente estava aqui contabilizando, senhoras e senhores, Vladimir Putin está no poder há 20 anos, tá? 20 anos ele controla a Rússia. Enfim, vamos ver o que já é notícia neste site, nesta manhã de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Dólar caminha para a quarta semana seguida no vermelho frente ao real. Nesse momento, vale 5,29, caindo 0,2%. B3 abre a sexta-feira com o milho próximo da estabilidade. O Fábio me perguntou, tivemos uma semana intensa, né, Fábio? E aí acaba que hoje a gente vai ali ó, dando uma equilibrada, tá? Então estamos ali vendo um mercado estável na B3, tá? Continuando por aqui, criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos deve ter desacelerado em janeiro com o impacto da variante Omicron, né? Plantio da soja está quase concluído no Rio Grande do Sul, colheita de verão do milho chega a 42%. China compra soja dos Estados Unidos para a próxima safra. Planos para o milho não são claros. Essa notícia da Reuters, ela vem mostrando aí um compilado de todos os informes de vendas que foram trazidos aí pelo USDA e, consequentemente, pelo Notícias Agrícolas durante a semana. Então, a China comprou dos Estados Unidos cerca de pouco mais de 600 mil toneladas de soja entre embarques 21, 22 e 22, 23. Isso a gente está falando 22, 23, embarque setembro, outubro, que é quando a soja americana já está mais competitiva do que a brasileira e, né, já contabiliza como próxima safra. Até porque a China precisa vir a mercado depois do feriado do Ano Novo Lunar, que é quando
retomam seus negócios na semana que vem já, e na semana que vem tem volta da China para o jogo, mais relatório da Conab, mais relatório mensal de oferta e demanda do USDA. A semana tá tranquila. Bota seus alertas aqui, ó, que a agenda que o Jonathan Simeão traz toda manhã, 7h30, pontualmente para você, vai ser ouro para você acompanhar o seu dia, tá? E chega pelo WhatsApp também. Após subir mais de 500 pontos, a Arábica recua com ajustes na manhã dessa sexta-feira. Virginia Alves já abriu o mercado do café para você. Guilherme Dorigatti, o milho. Jonathan Simeão, o açúcar. E eu já abri a soja, já tenho esses 4 mercados disponíveis para ti, tá? Petróleo tem máximas de 7 anos com preocupações com oferta e tempestade nos Estados Unidos. Vamos lá. E inquérito de Alexandre de Moraes vai para a gaveta, análise do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, tá? Precisa acompanhar, precisa saber. É ano de eleição presidencial. E você já viu o que vai acontecer, você já sabe quem vai disputar efetivamente essa eleição. A campanha, subjetivamente, sutilmente ou quase nunca sutilmente, já começou, né? Senhoras e senhores, um ano emblemático e bastante preocupante, eu diria, quando a gente olha para as nossas eleições presidenciais. A gente vai ter muito que noticiar e vocês vão ter muito que acompanhar, tá bom? E é isso, senhoras e senhores, né? Tô vendo aqui os nossos comentários, o pessoal da Mineiro Corretora fazendo um marketing aqui, ó, compra e venda de soja, milho, sorgo, feijão, façam negócios, né? Aproveitem esse espaço para fazer o network de vocês, né? Aproveitem o espaço para trocar ideias, ó. Professor Juan Martins, hora de comprar os insumos em dólar. Olha aí que orientação interessante, né? O dólar está caindo, a gente importa os nossos insumos, será que esse é o momento? Boa colocação, gostei bastante. Fora que aqui é justamente um espaço para vocês trocarem ideias, né? Todas essas informações que eu dou por aqui, a gente tem disponíveis no Notícias Agrícolas e nós temos um espaço chamado Fala Produtor. Antes de existirem as redes sociais, senhoras e senhores, o Notícias Agrícolas, quando era mato, a internet, já estava disponível para você, produtor rural, e criou ali essa rede, o Fala Produtor. É um espaço de interatividade onde você pode falar conosco, você pode falar com outros produtores, você pode comentar as nossas notícias, e ali são gerados grandes debates, bons debates, ricos debates. A gente se pauta muito ali pelo que o Fala Produtor está trazendo, que é a gente olhar a demanda de informação do produtor brasileiro, do produtor de outros países, que também está ali participando conosco. Então, olhe também para o nosso Fala Produtor, tá, pessoal? É muito importante que você saiba dessa ferramenta, que ela é feita para você, tá? Olha aí se Letícia Guimarães não vai colocar na tela o Fala Produtor para você. Tá na nossa home? Vai descendo um pouquinho mais, ou pode ir pelo nosso menu. Ali, ó, Fala Produtor. Clica, Letícia, mostra pro povo que antes do WhatsApp a gente já tinha o WhatsApp Produtor. Olha aí. Aí você vai checar ali, as informações ficam todas ali armazenadas. E é muito importante a sua participação, tá? Ainda temos alguns comentários aqui no YouTube, ó. O Luiz Felipe Pereira, bom dia, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Luiz. Trabalhamos para vocês. Acreditas que a quebra da América do Sul já foi precificada em Chicago ou vamos ver a soja a R$220 por saca? Tá bom. Luiz, olha só. Acho que parte das perdas ainda não foi precificada, segundo os analistas e consultores de mercado que nós consultamos aqui diariamente. Acho que ainda há espaço para uma certa precificação, mas a gente precisa de novidade. A gente precisa ver os números aparecendo, os números se consolidando. Amanhã, semana que vem tem USDA, tem Conab. O mercado se apoia muito nos relatórios oficiais dos órgãos governamentais. Isso faz toda a diferença para a movimentação do preço, tá? Isso é um ponto. Agora, se a soja vai chegar a R$220, a gente teria... veja como a gente começa a mudar a conversa. A gente queria muito a soja de R$200. A soja chegou aos R$200. Lembrando que a soja é posto indústria. Então, para o produtor, efetivamente, não é R$200, mas é um baita preço. Agora que a gente chegou nos 200, a gente vai querer os 220. Se a gente chegar nos 220, nós vamos querer os 250. O comprador vai parar de comprar até que o mercado se ajuste, né? Porque ele vai ficar estrangulado, suas margens
vão ficar estranguladas. Então, não é que não possa chegar, não deva chegar e não vai chegar. Mas a gente precisa entender por que a gente quer que chegue, né? Claro, dinheiro no bolso, vivemos num país capitalista, a gente quer botar lucro porque dá trabalho para fazer, né? Não é acordar, acender uma luz, não, é roça, né? E é só quem faz que sabe. Mas a gente precisa fazer o quê, Luiz? Ter um projeto para chegar até lá, um planejamento, porque se não chegar, você ainda assim capturou um bom preço, tá? Então, para chegar nos R$220, a gente vai depender da movimentação em Chicago, e segundo o Vlamir, a gente vai precisar de movimento de novidade mais forte para bater aí os $16 para puxar. Prêmio tem que voltar a subir, o dólar tem que ajudar, e o dólar está caindo. E há uma sinalização de que o dólar vai continuar se desvalorizando, ou o real vai continuar se valorizando frente ao dólar neste ano, tá? Essa é a projeção dos economistas. Então, é difícil a gente cravar. Vai chegar aos 220? Difícil dizer, né? Quando chegou aos 200, nós noticiamos, mas assim, sabíamos que poderia não chegar, né? E os analistas também falavam muito sobre isso. Então, é uma coisa meio mística esse patamar. O importante, o bom preço é aquele que te bota dinheiro no bolso, tá? Passe por este momento com um bom planejamento comercial para aproveitar as oportunidades que o mercado vai te dar, certo? E sobre as perdas na América do Sul, vamos ver como vão se consolidar os números na Argentina, no Paraguai e como vão vir esses cortes pelos órgãos governamentais e os relatórios oficiais, ok? O Maurício, bom dia a todos. Chuvas em Toledo, no Paraná. Eita gota, coisa boa. Eliseu, bom dia. Manda um abraço aqui para Rondonópolis, Mato Grosso, conhecida como a capital nacional do bitrem. Um abraço enorme para vocês de Rondonópolis, no Mato Grosso. É capital do bitrem. Não sabia, não. Luciano Guedes, aqui no sul do Pará, que é a última fronteira agrícola do Brasil, acompanhamos o seu trabalho também. Parabéns. Oh, que coisa boa. Obrigada, Luciano. Um abraço enorme para o pessoal do Pará, especificamente para o sul do Pará. Obrigada por acompanharem o nosso trabalho. Nosso objetivo é mesmo chegar a todos os cantos do país, onde haja um produtor precisando se informar para que possa tomar boas decisões. Nosso objetivo é que vocês sejam porta-voz de si mesmos, né? A gente quer que vocês olhem para o nosso site e possam entender o seguinte: tem informação confiável ali, posso fazer meu negócio, porque vou estar tomando uma decisão assertiva. Esse é o nosso objetivo, tá? Senhoras e senhores, 9h30, horário de Brasília. A gente fica por aqui com a nossa edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Obrigada pelos comentários, pelas gentilezas todas, pela companhia, né, durante toda essa semana. Segunda-feira estamos de volta, combinado? Estamos aqui a partir das 8h30, 8h40. Já deixa o seu Instagram aberto, seu YouTube. Você que nos acompanhou pela Twitch, muito obrigada. Pelo site Notícias Agrícolas, muito obrigada. Lembre-se que, se você está nos acompanhando pelo nosso site e quer fazer perdão, e quer fazer uma pergunta, basta clicar ali no abrir no YouTube. Vai abrir no YouTube, o chat está aberto, você pode fazer a sua interação conosco por ali, tá bem? Senhoras e senhores, 9h31, excelente final de semana para todos vocês. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio e é aquilo, né? A gente está aqui no jornalismo vigilante para que vocês sejam sempre os profissionais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.